hoje aqui, ó, no condomínio marítimo, sobrado, com 3 suítes, com frente pro bosque. Aquela sacada lá pega toda a vista pro bosque e pra lagoa, que tá bem aqui atrás, ó. Então aqui vista pra lagoa, vista pro bosque. Então assim, segue, compartilha com teu amigo, com a tua amiga, compartilha com a tua esposa, com teu esposo, que eles vão gostar, tá bom? Fica até o final do vídeo.